Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Hoje iremos responder as perguntas da semana, sessão de número 208. 5 perguntas encaminhadas por vocês, que a gente vai responder aqui de uma forma rápida, tá? Técnica, mas com linguagem simples, tá certo? Fique até o final, essa sessão também tá bem bacana, ok? A primeira pergunta encaminhada pela Solange, ela é de Sergipe, tá? Ela me pergunta quais os cuidados que ela deve ter com vasos de cimento, tá? Já tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, porque é um vídeo completo, né? No caso de vaso de cimento, o problema maior é o seguinte, tá? Obviamente que o vaso é feito de cimento, né? Tá? E o cimento, ela, digamos assim, ela tem uma alcalinidade muito exagerada, muito grande, tá? Então, se o vaso é novo, tá? A gente tem orientado o pessoal a revestir o vaso, né? Ou pintar com algum impermeabilizante para que as raízes não toquem no cimento, porque isso pode prejudicar a planta, tá certo? Então, esse seria o principal cuidado, tá? Outra coisa é o seguinte, mesmo sendo o vaso de cimento velho, né, que não tenha tanto essa possibilidade de alteração da acidez do substrato, o pessoal tem tido problema, por exemplo, com a manutenção da umidade no interior do substrato, porque ela é poroso e a água ela acaba evaporando, né? Ela vai se perdendo com o vento, né? No tempo, tá certo? Então são alguns das dicas que a gente dá, principalmente com os vasos de cimento, tá certo? Assista os vídeos que eu acho que vai te ajudar bastante, tá certo? A segunda pergunta é encaminhada pela Patrícia, tá? Pela Fernanda também. Muitas pessoas me perguntam essa questão, tá? A pergunta é o seguinte: se aquelas pedras, pedriscos, né, os seixos, né, até arredondados, branquinhas, né, que são chamados de calcita dolomita, ela pode prejudicar as plantas, né, no vaso? Olha, com o tempo sim, porque elas são, na verdade, carbonato de cálcio, né, calcita, tá? E a dolomita é carbonato de magnésio, tá? E esses elementos, elas alteram bruscamente, tá? O pH do substrato, né? Ou seja, elas alcalinizam demais o substrato, tá certo? E isso pode afetar negativamente as plantas como um todo, tá? Existem algumas plantas mais resistentes, mas como um todo, a alta alcalinidade prejudica e pode matar as plantas, tá certo? Então, eu não recomendo, eu utilizaria seixos do rio, tá? Que na verdade são silicatos, né? E não carbonatos, tá certo? Boa pergunta, tá? Mas eu tenho outros vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho. Tá? A terceira pergunta encaminhada pela Cíntia, né? Ela é do Rio Grande do Sul. Ela me pergunta como eliminar lesmas e caracóis dos vasos, né? Bom, eu tenho vários vídeos que eu falo desses dois elementos, né? Tanto a lesma como o caracol. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, seria bem interessante, tá? Olha, a primeira coisa é você trabalhar com substrato estéreis, né? Eu falo muito sobre substrato, a esterilização de substrato nesse nosso canal. Eu sou um dos poucos que falo sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui no izinho também, na seção de substratos, tá? No playlist de substrato vai ter esses vídeos todos, ok? Bom, no caso delas já estarem presentes no vaso, né, eu acho que você pode trabalhar de algumas formas, digamos assim, alternativas, tá? Uma, por exemplo, que eu sempre comento é você colocar pedaço de chuchu cortado, né, em cima dos vasos, tá? No final da tarde, tá certo? Porque aí as lesmas vão, durante a noite, elas vão subir, elas vão se alimentar do chuchu. Aí você recolhe esse chuchu, ele vai eliminando as lesmas. Esse seria uma alternativa. E a outra são iscas, né? Tá? Que são, na verdade, existem uns produtos químicos, mas tem produtos químicos mais inofensíveis, tá? Então, a base de sulfato ferroso, né? Você pode eliminar essas lesmas, caracóis, sem causar dano a ninguém, tá certo? Só vai causar a morte das lesmas, tá certo? Porque elas, na verdade, vão acabar degradando a parte intestinal das lesmas, ok?
Boa pergunta, mas se vocês puderem assistir esses vídeos que eu estou indicando aqui, seria bem interessante, ok? Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá, sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A quarta pergunta, encaminhado pelo Cid 458, me pergunta o seguinte: consigo plantar helicônias em vasos? Olha, Cid, eu acho que nada impede de vocês plantarem helicônias em vaso. Agora vai depender da espécie da helicônia que você vai plantar. Se for helicônia do tipo Psittacorum, que são os pequenos, você pode plantar em vaso pote 20, 30, né? Agora, as wagnerianas e outras helicônias você vai ter que plantar em vasos bem maiores, tá certo? Mas não vejo problema nenhum, não, ok? Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre vasos, né? Que é bem interessante que vocês assistam, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, ok? Pode ajudar bastante a vocês, tá certo? Obrigado pela pergunta. A quinta pergunta, encaminhada pela Sofia, ela é de Uruguai, tá? E ela me pergunta o seguinte: professor, acredita na possibilidade de um projeto de produção de plantas suculentas aqui no Uruguai? Sim, com certeza existe essa possibilidade, tá? Eu sei que o Uruguai, na época do inverno, é muito frio, tá? Eu já estive aí em Uruguai, mas não no inverno, né? Mas existe a possibilidade, sim. Hoje em dia existe estufas, né, que você consegue controlar a temperatura, umidade, iluminação e tudo mais, tá? E existe a carência, né, dessa produção aí. Eu acho que tranquilamente você poderia produzir, tá? E ter muito sucesso com isso, ok? Obrigado pela pergunta, tá? E fico à disposição aqui, tá certo? Bom, 5 perguntas encaminhadas por vocês que a gente responde aqui, tá? De uma forma técnica, mas de uma forma simples, para que todo mundo compreenda. Eu não tenho muito tempo aqui, né? A gente tenta responder rapidamente, tá? E tento indicar outros vídeos daqui do nosso canal para que você tenha uma noção maior sobre o assunto que você está nos perguntando. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui se vocês tiverem dúvida, novas dúvidas, sugestões, tá? Encaminhem para a gente, que isso ajuda muita gente aqui no nosso canal também, tá certo? Obrigado pela atenção e, por favor, enviem as perguntas, ok? Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, né, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo o que eles necessitam: alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado.